Então, galera, vamos agora, antes de começar o módulo de conduítes, tá? Que é o lançamento de eletrodutos, vamos dar uma olhada no OF elétrico e entender um pouco sobre as configurações e no que ele auxilia aí no nosso lançamento. Já fiz login aqui na minha conta, tá? Vou aqui em configurações e tem algumas coisas que é bom a gente entender logo. Primeiro, aqui em geral, você não precisa mexer em nada, no máximo mexer na temperatura do projeto, dependendo da sua região, tá? Seção a omitir é importante no detalhamento. Quando ele for lançar as tags, você pode colocar na legenda que fiações que não possuem a tag de diâmetro de seção embaixo é de tal dimensão. Porque, por exemplo, boa parte dos fios vão ser de 2,5. Então, ao invés de ficar aquela informação repetida de fio de 2,5, 2,5, 2,5, você omite o 2,5 e coloca na legenda. Então, é uma boa opção, tá? Pode fazer isso para o de 2,5 ou para o de iluminação, que é 1,5. Vamos deixar para o de 2,5. Seção máxima de dimensionamento, tá? Ele traz várias aqui, mas não chega nem perto disso. Beleza. Se é a primeira vez que você usa o plugin, você teria que carregar famílias necessárias, mas nós já temos aqui no nosso. Parâmetros também. Então tudo já está carregado, tá? Não precisa mexer. Vamos aqui em fiação. Não tem o que mexer também, é tudo padronização de norma, está tudo configurado. Agrupamento também. Ocupação de eletrodutos também está configurado de acordo com a norma. Conduítes, tranquilo, não mexe também. Bandejas também não. Circuitos, essa relação a cabos, não se preocupem com isso. Nomenclatura também não. Identificadores também não. Cota também não. Dimensionamento também não. Agora aqui em concessionária a gente vai mexer, tá? Em atualização recente, o OF Elétrico trouxe a possibilidade de você incorporar as configurações de diversas concessionárias no seu projeto. Então é importante você cadastrar a sua, tá? Eu vou aqui em registrar concessionária, tem várias. No meu caso, do Ceará, seria a Enel, tá? Então vou selecionar aqui a Enel e vou trazer aqui o sistema de distribuição, que no caso do nosso é 220/380. Selecionei e eu posso trazer várias definições. Eu vou aqui no caso trazer fatores de demanda e classificações de carga, tá? Não preciso mexer em definições de voltagem nem sistema de distribuição, porque já tem os adequados aqui no nosso projeto. Então ele vai trazer fatores de demanda, classificações de carga, e isso já auxilia bastante. Selecionou os dois, traz um OK, traz um aviso, tá? Tá, pode dar um OK. E ele vai carregar para a gente aí vários parâmetros que vamos entender agora quais são. Perceba aqui que quando nós lançamos uma tomada, tá? Nela você tem uma classificação de carga. Por exemplo, nós temos aqui para a tomada 1 um tipo de carga, tá? Ó, perceba. Nós deixamos todos com iluminação mais tubos. Então, a classificação de carga dessa tomada tá? Iluminação mais TUGs para todas. Só que você pode ser mais específico nisso. Porque, por exemplo, vamos clicar aqui e nos 3 pontinhos, tá? Então nós temos vários tipos de classificação. Por exemplo, é diferente uma tomada de ar-condicionado do que só uma TUI. Por exemplo, no chuveiro elétrico nós colocamos TUIs, no ar-condicionado colocamos TUIs. Só que eu tenho uma classificação específica para todos os chuveiros elétricos e tenho uma classificação específica para micro-ondas, classificação específica para ar-condicionado, já falei ar-condicionado, né? Forno elétrico, tudo isso. Então isso vai trazer para a gente algumas configurações em relação principalmente a fatores de demanda. Então vamos fazer um teste em uma delas aqui, ó. Chuveiro elétrico, por exemplo. Se eu selecionar aqui, vier nos 3 pontinhos, eu tenho algumas configurações de fator de demanda dependendo do nosso sistema. Então aqui traz para a gente o seguinte: se eu tenho entre 0 e 1 pontos de chuveiro elétrico, o meu fator de demanda é 1, tá? Se eu tenho de 1 a 2 pontos de chuveiro elétrico, o nosso fator de demanda é 0,68, já é uma diferença considerável. De 2 a 3, 0,56, 3 a 4, 0,48. Isso aqui ele já traz em relação à norma. Então o que é isso? Se eu tenho um chuveiro, a potência total vai ser a total daquele chuveiro. Se eu tenho 2, ele já faz uma ponderação. Ah, muito difícil eu ter os 2 chuveiros ao mesmo tempo. Então já vou considerar 68% da carga dos 2, né? Não vou considerar tudo. Então, à medida que vai aumentando, você tem uma diminuição, tá? Se eu tivesse aqui 6 chuveiros, eu teria 0,36.
né? Então, eu teria, vamos supor que cada um dos 6 teria 5.000 watts, eu teria aí 30.000, né? Então, eu consideraria para o meu dimensionamento 36% desses 50.000 watts, e não o todo, beleza? Então, isso ajuda muito a reduzir a seção do fio que vem do medidor para o quadro de distribuição. Então, essa questão de fator de demanda é um dos pontos cruciais aí do nosso projeto. Então, beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui no que mais tem. Percebe que nós temos aqui, ó, OFE, iluminação e tomadas. E eu consigo perceber que o fator de demanda dele é baseado nesse parâmetro aqui, ó, iluminação e tomada, auditório, salões. Vou dar uma olhada nisso. Se eu clicar nos 3 pontinhos, eu tenho aqui as configurações de fator de demanda para esse grupo. Só que no nosso caso não é esse, tá? Então eu viria aqui, ó, OF, iluminação e tomada, e trocaria esse fator de demanda para residências. Iluminação e tomada, residências. Se eu vier nos 3 pontinhos, ele vai trazer aqui um agrupamento dependendo da voltagem. Então, se eu tenho de 0 a 1.000 VA, 86%. Se eu tenho de 1.000 a 2.000, 75%. Só que no caso, no nosso de iluminação e tomadas, já está cadastrado com isso, ó, iluminação e TUGs. Se eu vier aqui, clicar nos 3 pontinhos, eu já tenho o mesmo padrão, tá? Que eu já tinha criado anteriormente. Então, no caso, eu não preciso alterar a classificação das cargas das tomadas de uso geral. O que é bom que eu faça é alterar as tomadas, no caso, chuveiro elétrico e ar-condicionado. Então, vem aqui, cancelar e cancelar. Vem aqui no caso do meu chuveiro elétrico. Vem aqui, ó, em tipo de carga, não vai ser mais TUI. Eu vou trocar para... Tem aqui chuveiro elétrico, né? Vem aqui para chuveiro elétrico, escolho e ok. Como tem só um, o fator de demanda vai ficar 1. Mas quando eu considerar os lá de cima, vamos supor que tem mais 3 lá em cima, seriam 4 e eu teria um fator de demanda reduzido aí. Vamos ver, seriam 4, eu teria 43% só do fator de demanda. Então isso traz uma diferença gritante aí no dimensionamento do padrão de entrada, tá? Então beleza, deixa aí com chuveiro elétrico. E no ar-condicionado, seleciona os 2, tá? Vem aqui, ó, tipo de carga e troca para ar-condicionado de uso. Aqui tem ar-condicionado de uso comercial, mas no caso nosso não é esse. Mas eu tenho aqui, ó, de uso não comercial. Então o que eu faço? Eu pego esse tipo de classificação, posso duplicar, só para eu ter um do jeito que eu quero. Então eu troco aqui o nome, tá? Ele não vai deixar, mas eu vou editar aqui, ó, renomear. Pronto. Então vem aqui ar-condicionado de uso, posso colocar uso não comercial. Uso não comercial, ok. Aí eu troco aqui o fator de demanda, que vai ser para aparelho de ar-condicionado de uso não comercial, tá? No caso, residencial. Se eu vier aqui nos 3 pontinhos, eu percebo que o meu fator de demanda vai variar de acordo com o número de ar-condicionados. Então, de 1 até 10 ar-condicionados, eu vou ter fator de demanda 1. De 11 até 20, fator de demanda 0,86. Então, perceba, dificilmente eu vou trocar isso, tá? Porque é muito provável que a edificação você tenha aí todos ligados. Se eu tenho 4 quartos e cada quarto é ocupado pelos moradores, é provável aí que os 4 ar-condicionados estejam ligados ao mesmo tempo. Então essa é a consideração da própria concessionária. Já tem um estudo, já tem pessoas específicas que fizeram todo esse cadastro de fatores de demanda. Então você aproveita, tá? Ok e ok. Beleza. Então os principais são esses, tá? Se você tiver aí alguma consideração em relação a micro-ondas, se eu souber onde é, eu posso considerar. Por exemplo, eu vou considerar que uma dessas tomadas, ela não é TUG, ela é micro-ondas. Então eu posso pegar aqui, ó, e colocar micro-ondas, tá? Se eu vou aqui em 3 pontinhos, eu percebo que de 0 a 1 é fator de demanda 1, de 1 a 2 é 0,6 e beleza. Qual a diferença de eu fazer isso? Perceba, só uma das tomadas eu coloquei como se fosse micro-ondas. Isso vai diferenciar para mim somente no dimensionamento do padrão de entrada, tá? Porque assim, eu posso criar uma tomada específica para o micro-ondas? Posso, mas no meu caso eu não sei onde vai ser a posição. Então eu estou considerando aqui no meu circuito da cozinha que vai ter pontos, inclusive de micro-ondas, mas eu não sei onde vai ser, tá? Mas eu sei que o meu circuito da cozinha vai aguentar quando eu colocar um micro-ondas aí. Então essa questão de cadastrar o fator de demanda é basicamente não para o circuito em si, mas para o dimensionamento da fiação entre o medidor e o quadro, tá? Então se eu tivesse colocado todos os pontos como TUGs ou algo do tipo, eu teria um dimensionamento mais raso. Se eu cadastrar todos os pontos em sua respectiva classe, eu vou ter um dimensionamento mais preciso em relação ao padrão de entrada.
Então, mesmo que eu não tenha uma tomada específica para micro-ondas, até porque eu não sei onde é que ele vai ser, eu estou considerando ele aqui, no nosso projeto, tá? Então, beleza. Em projetos mais específicos, você pode dar uma olhada em qual que é qual aí do seu. Então, agora feito isso, nós estamos prontos para lançar os conduítes do nosso projeto. E na próxima aula eu vou mostrar algumas maneiras de fazer isso. Então é isso, até a próxima aula.